Boa noite, com a presença de Deus, iniciaremos a 27ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Messias Pinto. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador José Luiz Vieira para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que compõem a mesa, vereadores, vereadora, a todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, a todos que nos acompanham através da Rádio Transversal FM e online. Vou ler um trecho bíblico, Provérbios capítulo 3, versículo 1 ao 8. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde aos meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus olhos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão ordinária realizada no dia 25 de 8 de 2015. Aos 25 dias do mês de agosto de 2015, foi realizada a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor Isarildo Moreira Farrapo fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leituras das matérias, iniciando com a ata da 25ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de 8 de 2015, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 152 de 2015, encaminhando o balancete da Receita e Despesas, referente ao mês de julho de 2015, da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Ofício número 154 de 2015, em atenção ao requerimento 116 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto. Ofício número 155 de 2015, em atenção ao requerimento número 117 de 2015, de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Ofício número 156 de 2015, em atenção ao requerimento número 118 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Ofício número 157 de 2015,
em atenção ao requerimento número 119 de 2015, de autoria do vereador José Luiz Vieira. Ofício número 158 de 2015, em atenção ao requerimento número 120 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 159 de 2015, em atenção ao requerimento número 121 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Ofício número 160 de 2015, em atenção ao requerimento número 122 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 043 de 2015, da Fundação Pública de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora, encaminhando o balancete mensal referente ao mês de julho de 2015. 3 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 488.963,43. Projeto de Lei número 019 de 2015, de 17 de agosto de 2015, que institui Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos, a contribuição de melhoria e da outras providências. Senhor Presidente, solicitou a manifestação do plenário em relação à dispensa da leitura do projeto de lei número 020 de 2015, de 18 de agosto de 2015, que institui o Plano Municipal Integrado de Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos, de acordo com o previsto na Resolução CONAMA número 307, de 5 de julho de 2002 e da outras providências, sendo aprovado pelo plenário por unanimidade. Projeto de Lei número 021 de 2015, de 19 de agosto de 2015, que dispõe sobre a instituição do Programa de Controle da População de Cães e Gatos no município de Salto de Pirapora e da outras providências. Projeto de Lei número 022 de 2015, de 19 de agosto de 2015, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1282/2009, de 21 de maio de 2009, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e da outras providências. Projeto de Lei número 023 de 2015, de 21 de agosto de 2015, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, e da outras providências. Requerimento número 123 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 124 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 125 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 126 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 127 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 128 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, e ninguém a solicitou, passando a ordem do dia, com o senhor presidente, solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores.
Ato contínuo, senhor presidente, declara aberta a ordem do dia, com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico referente ao projeto de lei número 018 de 2015, parecer número 028 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 018 de 2015, pela aprovação. Projeto de lei número 018 de 2015, de 10 de agosto de 2015, que dispõe sobre a denominação de escola municipal e da outras providências. Posto o projeto acima em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Parecer jurídico referente ao projeto de resolução número 005 de 2015. Parecer número 029 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 005 de 2015, pela aprovação. Parecer número 022 de 2015 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de resolução número 005 de 2015, pela aprovação. Projeto de resolução número 005 de 2015, de 1 de agosto de 2015, que dispõe sobre a regulamentação da gestão e controle de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. Posto o projeto acima em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 26ª sessão ordinária, que para constar a senhorita Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem tem de direito. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Solicito ao nobre vereador e vice-presidente desta mesa que assuma a presidência no meu lugar. Ofício número 162 de 2015. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 124 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, informamos que o pedido fica registrado para atendimento assim que possível. Apresento a Vossa Excelência aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Ofício número 163 de 2015. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 125 de 2015, da autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, informamos que o pedido será encaminhado à engenharia para estudos. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Ofício número 164 de 2015. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 126 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, informamos que encaminhamos o pedido para a empresa Vivo através de ofício. Apresento a Vossa Excelência aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Ofício número 165 de 2015. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 127 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que o fornecimento de alvarás de funcionamento de comércio em nosso município é rígido pelas leis complementares número 011 de 2010, de 14 de dezembro de 2010, e 022 de 2007, de 27 de setembro de 2007,
as quais tem no acervo de leis também da Câmara Municipal. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 166 de 2015. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 128 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que o pedido será encaminhado à Engenharia de Obras para providências. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Mensagem, projeto de lei de orçamento de 2016. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e Lei 4.320/64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas do governo estabelecidos no Plano Plurianual e exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo às diretrizes gerais, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, observando-se os princípios da unidade, universalidade e anualidade. O presente projeto de lei atende todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advinda de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Certo de que podemos contar com a costumeira colaboração e compreensão desta digna Casa de Leis, voltada sempre pelo bem-estar da população e desenvolvimento do município. Submetemos a Vossa Excelência e nobres pares a proposta orçamentária para exercício de 2016. Salto de Pirapora, 27 de agosto de 2015. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 024 de 2015, de 27 de agosto de 2015. Estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei do Orçamento de 2016 e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício de 2016 as diretrizes gerais que trata esta lei, observados os princípios estabelecidos no artigo 165, parágrafos 2 e 9 da Constituição Federal, na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Orgânica do Município e nas recentes portarias editadas pelo Governo Federal. Parágrafo único. As normas contidas nessa lei alcançam todos os órgãos da administração, direta e indireta, e os projetos e atividades constantes nesta lei passam a compor o plano plurianual vigente. Artigo 2º.
A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento, programa, para o próximo exercício, deverá obedecer às disposições constantes do anexo 1 da Lei Municipal Complementar número 03, de 31 de março de 2009 e de suas alterações. Artigo 3º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, observando-se os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Artigo 4º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá o Poder Legislativo, Executivo, entidades da administração direta e indireta, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. Primeiro, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, oferecer assistências médicas, odontológicas, ambulatoriais à população, através do Sistema Único de Saúde. Terceiro, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Quarto, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. Quinto, assistência à criança e ao adolescente. Sexto, melhoria da infraestrutura urbana. Sétimo, incentivo à cultura e ao desporto amador. Oitavo, combate à sonegação fiscal e à cobrança da dívida ativa inscrita. Capítulo 2º. Metas e prioridades. Artigo 5º. As metas fim da administração pública municipal para exercício de 2016 também estarão estabelecidas por programas constantes do Plano Plurianual relativo ao período de 2014 e 2017. Capítulo 3. Das metas fiscais, passivos contingentes e outros riscos. Artigo 6º. As metas de resultado fiscal do município para o exercício de 2016 são aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais integrante desta lei, desdobradas em Anexo 1. Despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo 2. Prioridades e indicadores por programas. Anexo 2A. Programas, metas e ações. Anexo 3. Metas fiscais. Anexo 4. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Anexo 5. Metas fiscais atuais comparadas com metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Anexo 6. Evolução do patrimônio líquido. Anexo 7. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Anexo 8. Receita e despesas previdenciárias do RPPS. Anexo 9. Projeção atuarial do RPPS. Anexo 10. Estimativa e compensação de renúncia de receita. Anexo 11. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo 12. Demonstrativo dos riscos fiscais e providências. Parágrafo único. Os anexos 2 e 5, de que se trata do CAPT, são expressos em valores correntes e constantes, salvo se ocorrerem mudanças no cenário macroeconômico do país.
Seus valores poderão ser alterados por decreto do Executivo. Artigo 7º. Entrará esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. Capítulo 4. Das orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014. Artigo 8º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas dos setores competentes da área. Parágrafo 1º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária, recursos financeiros previstos na programação de desembolso, limitando-se à inscrição de restos a pagar ao montante das disponibilidades de caixas de banco, conforme preceito a LRF. Parágrafo 2º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da observância no parágrafo anterior. Artigo 9º. A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão das receitas e à fixação das despesas, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária, conterá reserva de contingência, identificado pelo Código. Em montante equivalente a 0,5% da receita corrente líquida e será destinada a, primeiro, cobertura de créditos adicionais, segundo, atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 10. Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2016, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas financeiras com recursos próprios ou de outras esferas de governo, desde que façam parte do plano plurianual correspondente ao período 2014-2017 e desta Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 11. Para fins do dispostos no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8.000, no caso de aquisição de bens e serviços, de até o valor de R$ 15.000, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Artigo 12. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente, mediante liquidação da despesa. Parágrafo 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseado em critérios de rateio de custos dos programas. Parágrafo 2º. A avaliação dos resultados faz-se a partir da apuração dos custos das informações físicas referentes às metas estabelecidas na LDO. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalísticos aquele cujo objetivo estratégico é o de propiciar a incorporação de bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 13. Quando da execução de programas de competência do município,
poderá este adotar a estratégia e transferir recursos às instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizadas em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para a prestação de contas. Parágrafo 1º. Anualmente, as instituições legalmente instituídas poderão requerer à municipalidade a destinação de subvenção social, contribuições ou auxílio pelo atendimento continuado direto ao público, de forma gratuita nas áreas de saúde, educação, cultura e assistência social, e estejam registradas nos respectivos conselhos municipais. Parágrafo 2º. No requerimento deverá estar consignado o valor desejado, a justificativa do pleito, o período de utilização do recurso, objetivo de ser custeado através de um plano de aplicação, além de ser instruído com o último balanço e demonstrações contábeis, assinados pelo contador responsável. Parágrafo 3º. Para habitar-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições e auxílio, as entidades deverão atender ainda outras exigências que se tornarem necessários, além dos seguintes requisitos. Primeiro, estar exercendo atividades por prazo superior a 36 meses. Segundo, estar cadastrada no município e apresentar ata quanto à regularidade do atual diretoria. Terceiro, apresentar declaração atualizada de funcionamento regular, lavrada por órgãos federal ou estadual com jurisdição no município. Quarto, apresentar as certidões de Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e Receita Federal, com prazo de validade nelas assinalado. Quinto, estatutariamente constar: a. No caso de dissolução da entidade, doação de seus bens e entidades congêneres, sediadas no Estado de São Paulo, principalmente no município de Salto de Pirapora. B. Não serem os dirigentes da entidade remunerados ou não exercerem o munus de sua direção em caráter remuneratório. Parágrafo 4º. Somente as instituições aprovadas pelo Conselho Municipal competente às áreas de atividades poderão ser incluídas como beneficiárias no orçamento anual da municipalidade. Quinto, em não existindo Conselho Municipal da área de atividade e de atuação da instituição, a aprovação será pelo prefeito, após avaliação e parecer favorável do secretário responsável pela unidade executora do orçamento municipal, da respectiva secretaria. Sexto, as instituições a serem incluídas no orçamento para exercício de 2016 são as seguintes: A. Associação Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora. B. Casa Áurea dos Velhinhos de Salto de Pirapora. C. Associação Lar Criança Feliz. D. Corporação Música Lira São João Batista. Corporação Musical Lira São João Batista. E Grupo Escoteiro Salto do Peixe, número 295/SP. Sétimo, nenhum recurso financeiro será liberado à entidade social
enquanto em débito com a prestação de conta de recursos concedidos anteriormente, ou sem parecer de aprovação. Artigo 14. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionados às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando o disposto no artigo anterior. Artigo 15. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício de 2016, o Executivo estabelecerá na forma do artigo 13 da Lei Complementar número 101 a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se encarregar do seguinte: primeiro, publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações. Segundo, emitirá ao final de cada quadrimestre relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara Municipal. Terceiro, os planos LDO, orçamento, prestação de contas, parecer do TCISP serão amplamente divulgados e ficará à disposição da comunidade. Quarto, o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de udécimos ou de comum acordo entre os poderes, na conformidade com a LOM. Parágrafo 2º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação da receita capaz e comprometer a obtenção dos resultados nominais e primários fixados no anexo das metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, o Executivo e Legislativo determinarão a limitação de empenhos e movimentação financeira em montantes à preservação dos resultados estabelecidos. Parágrafo 3º. Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes do Poder Executivo e Legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de assistência social. Artigo 16. Ocorrendo a insuficiência de recursos durante a execução orçamentária, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, ficam estabelecidos os seguintes critérios para a ordem de limitação de empenhos: a. Obras não iniciadas. b. Desapropriações. c. Instalações, equipamentos e materiais permanentes. d. Contratação de pessoal. e. Serviços para a expansão da ação governamental. f. Materiais de consumo para a expansão governamental. g. Fomento ao esporte. h. Fomento à cultura. I. Fomento ao desenvolvimento.
J. Serviços para a manutenção da ação governamental. K. Materiais de consumo para a manutenção da ação governamental. Parágrafo 1º. Estão incluídos os valores que constituam obrigações constitucionais e legais, os valores legalmente vinculados e os ressalvados por esta lei conforme parágrafo 2 do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 2º. As determinações para limitação de empenhos são expedidas através de decreto quando verificar que as receitas e despesas não comportarão o cumprimento das metas fiscais estabelecidas nesta lei. Terceiro, a limitação de empenhos será operacionalizada, dentre outras formas, através da suspensão do recebimento de requisições de materiais e serviços e de solicitações de empenho por parte do Departamento de Compras e Licitações. Quarto, a limitação de empenhos e movimentação financeira de que trata este artigo poderá ser suspensa no modo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 17. Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidades de outra esfera de governo, desde que firmados os respectivos convênios, termo de acordo, ajuste ou congêneres e haja recurso orçamentário disponível. Artigo 18. O projeto de lei orçamentária será elaborado na forma consolidada, em conformidade com diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal número 4.320/64, assim como a Lei Complementar número 101 de 2000, Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: 1º, orçamento fiscal; 2º, orçamento de seguridade social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão as despesas por unidades orçamentárias, detalhadas por categoria econômica, grupos de despesas, modalidade de aplicação nos termos da Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Terceiro, os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gastos, conforme a seguir discriminados. Inciso 1. Pessoal e encargos sociais. 2. Juros e encargos da dívida. 3. Outras despesas correntes. 4. Investimentos. 5. Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas. 6. Amortização da dívida. Artigo 19. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo de remessas da LOA, sua proposta orçamentária consolidada, os estudos e estimativas das receitas,
para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 5. Das disposições relativas à despesa com pessoal. Artigo 20. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer medida relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, poderá ser realizada pelos órgãos, entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações mediante a lei específica, desde que obedecidos nos limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único, e artigo 71, todos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e cumprida as exigências previstas no artigo 16 e 17 do referido diploma legal, ficando autorizado o aumento da despesa com pessoal para: inciso 1º, reajuste inflacionário do quadro funcional. 2º, concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira. 3º, admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos de que trata este artigo, em qualquer hipótese, somente poderão ocorrer se houver: primeiro, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Segundo, lei específica para as hipóteses previstas no incisos 1 a 3 do CAPT. Terceiro, observância da legislação vigente, no caso do inciso 3 do CAPT. Parágrafo 2º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal. Artigo 21. Ocorrendo a hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a manutenção de horas extras somente saúde pública ou em situação de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Poder Executivo. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 22. Todo projeto de lei versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado, através de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, deverá ser instruído como demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município, que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especificamente a educação, saúde e assistência social. Artigo 23. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: inciso 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal
de forma a corrigir distorções. 2. Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça social. 3. Revisão das taxas, objetivando adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder da política do município. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Artigo 24. O Poder Executivo enviará até dia 30 de outubro o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até final da sessão legislativa, devolvendo-a a seguir para sanção. Parágrafo único. Não sendo devolvido o autógrafo de lei orçamentária até o final do exercício de 2015 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 25. Caso o valor previsto no anexo de metas fiscais apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, estes serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada. Artigo 26. O Poder Executivo é autorizado a: inciso 1º, realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor. 2º, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. 3º, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 13% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. 4º, utilizar recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8 da Portaria Interministerial número 163. 5º, transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso 6, artigo 167 da Constituição Federal. 6º, realizar operações de leasing nos termos de legislação em vigor e nos limites de sua capacidade de resgate. Artigo 27. Para efeito desta lei, entende-se por: inciso 1º, programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concentração dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 2º, atividade, o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. 3º, projeto, o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. 4º,
Operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Quinto, subtítulo: o menor nível da categoria de programação, sendo utilizado especialmente para especificar a localização física da ação. Sexto, unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações. Segundo, as categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentário por programas, atividades, projetos ou operações especiais, desdobradas em subtítulos, com indicação do produto, unidade de medida e da meta física. Terceira, são vedadas na especificação de subtítulos alterações da finalidade de ação. Quarto, as metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais. Quinto, cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e subfunção às quais se vinculam. Sexto, cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 27 de agosto de 2015. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Requerimento número 129 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de construção de um redutor de velocidade e a instalação de placas de sinalização de trânsito com os informes de área escolar, além de outra indicando a velocidade máxima permitida na rua Dirce da Rosa Pinto, mais precisamente na altura da Escola Municipal Vereador Placídio Barros de Oliveira. Justificativa. Recebi diversas reclamações de moradores pedindo a instalação de um redutor de velocidade no local citado acima e a instalação da respectiva sinalização de trânsito para restringir a velocidade dos veículos que circulam nesta via pública, garantindo desta forma a segurança dos moradores, principalmente das crianças e dos adolescentes que transitam diariamente pelo local. Cabe ressaltar que esta via pública configura-se com o principal trajeto utilizado por alunos nos deslocamentos diários das suas residências para a escola e vice-versa. Peço uma atenção especial dos órgãos competentes para a verificação deste pedido. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2015, Sérgio Ventura, vereador.
Requerimento número 129 de 2015 está em discussão. Está em votação. Requerimento está aprovado. Requerimento número 130 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requer a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente informar a esta Casa de Leis qual o motivo da demora no agendamento médico na unidade dos PSFs, Programa da Saúde da Família. Justificativa. Fui procurado por diversos usuários dos postos de saúde, se queixando da falta de profissionais nas unidades. As reclamações compreendem principalmente dificuldades para conseguir marcar consultas e a demora dos atendimentos, além da dificuldade para agendar uma consulta ou ser atendido. A população enfrenta o mau humor de alguns funcionários. Diante disso, gostaríamos de ter essas informações para melhor análise e estudo. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 130 de 2015 está em discussão. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento número 131 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requer a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de reforçar a iluminação em frente à Santa Casa. Justificativa. Considerando-se que este vereador foi procurado por munícipes reclamando da necessidade de melhorias na iluminação do referido local, e considerando-se que a falta de iluminação traz insegurança aos munícipes que ali transitam. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 131 de 2015 está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requer a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade da construção de sanitários públicos no centro de nossa cidade. Justificativa. Muitos munícipes queixam-se da falta de sanitários públicos no centro, principalmente mulheres e crianças, frequentadores do comércio ou instituições localizadas na área central e até mesmo os funcionários públicos que realizam a limpeza das praças encontram dificuldade, necessitando muitas vezes usar da boa vontade de comerciantes que permitem o uso de seus sanitários particulares. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 132 de 2015 está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento número 133 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requer a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário
para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise da possibilidade de instalação de semáforo no cruzamento da rua Honório de Almeida Barros com a avenida Lídia Davi Haddad, ao lado da Prefeitura Municipal. Justificativa. Trata-se de uma importante via de ligação entre os bairros Campo Largo, Terras de São João e ao centro de nossa cidade. Apesar, apenas a sinalização de solo não tem sido suficiente para orientar os motoristas, resultando em risco de colisão. A instalação de semáforo facilitaria também o tráfego de pedestres, uma vez que a avenida é bastante larga naquele ponto e a travessia apresenta riscos, principalmente para os munícipes que, com muita frequência, procuram os serviços da Prefeitura Municipal. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2015, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 133 de 2015. Está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento número 134 de 2015. Requeiro a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise de possibilidade da pavimentação asfáltica da estrada que liga os bairros Jucurupava e Capoavinha, atual estrada vicinal Anísio Flores, SLR 357. Justificativa. O tráfego intenso de caminhões provenientes das empresas de mineração tem trazido grande transtorno aos moradores das imediações, principalmente por causa da poeira. Muitos moradores, principalmente as crianças, têm apresentado sérios problemas respiratórios. Trata-se de um antigo problema, mas que até o presente momento não foi solucionado. Solicito uma atenção especial para este pedido, no intuito de se oferecermos uma melhor qualidade de vida aos moradores. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2015, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 134 de 2015. Está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Peço a dispensa da tribuna, por favor, senhor presidente. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, público presente, quem está nos acompanhando pela rádio transversal e quem nos está acompanhando online. Só pegando um gancho nesse requerimento do nobre vereador Isarildo, não sei se todos lembram, no primeiro ano de mandato, nós fizemos uma emenda, logo no primeiro ano do orçamento do município, nós fizemos uma emenda pedindo o asfalto em todo aquele trecho justamente para desviar todos esses caminhões que passam aqui por dentro da cidade para saírem por lá. E vou adiantar bem, todos os vereadores, acho que alguns, com exceção de alguns que votaram a favor a isso, a maioria votaram contra. Agora eu acho que vem bem assim, né? Há uma contradição bem grande, né? Se tivessem votado a favor já no primeiro ano de mandato de todos nós aqui, isso daí com certeza já teria feito. Então veja a contradição que se cai nas coisas. Então quando você pede uma emenda no orçamento logo no início, ninguém aceitou. Agora está se pedindo um requerimento. Olha a contradição que nós caímos. Por que não se aprovou já logo no início a emenda? Talvez já teria sido feito, seria realizado. As pessoas do Jucurupava, de toda aquela, da Capoavinha, de todo aquele bairro, já teriam sido atendidos. Mas não. Naquele período que nós pedimos essa emenda, eu fui autor da emenda ainda. Eu estive no bairro conversando com várias pessoas lá. Eu fui autor dessa emenda.
e foi reprovada. Então, temos que tomar muito cuidado para não cairmos em contradição, hein? Se talvez na época tivesse aprovado, todo mundo já estaria sendo atendido lá. O requerimento continua em discussão. Ninguém mais para discutir, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento número 135 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise da possibilidade de oficiar as empresas de mineração que utilizam a estrada vicinal Anísio Flores, no bairro Jucurupava, solicitando que a mesma seja molhada diariamente. Justificativa. Praticamente todas as empresas de mineração se utilizam da referida estrada para escoamento de sua produção, o que ocasiona um grande fluxo de caminhões. Este tráfego intenso tem causado sérios problemas de saúde aos moradores das imediações devido à poeira gerada. Como todas as empresas com certeza possuem caminhões-pipas, as mesmas poderiam, em forma de revezamento diariamente, molhar a estrada, diminuindo assim a quantidade de poeira e oferecendo uma melhor qualidade de vida a todos os moradores do local, principalmente no trecho de mais ou menos 800 metros localizado entre os números 2.149 e 3.005 da citada estrada. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2015, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 135 de 2015. Está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 136 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro a mesa nos termos regimentais, ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de realizar reparo na guia sarjeta da rua Honório Almeida Barros, nas proximidades do número 135, mais precisamente atrás do posto de combustível Roberta. Justificativa. Existe um defeito na guia ou sarjeta deste ponto da citada via pública, onde tem ocorrido infiltração, ocasionando a cada dia que passa um aumento deste buraco, o que preocupa moradores e usuários. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 136 de 2015. Está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Bem, só para nós lembrarmos de alguns assuntos, na sessão 26ª ordinária do dia 25/8 de 2015,
Após o término da sessão, nós tivemos alguns probleminhas dentro dessa Casa de Leis. E na mesma semana da sexta-feira, tivemos, no dia 25/8, após a sessão ordinária que acabou, ficaram alguns vereadores aqui dentro dessa Casa de Leis, para discutir alguns assuntos importantes da Casa, e tivemos alguns problemas aqui dentro da Casa de Leis, que teve até que a polícia vir aqui para resolver os problemas. Pois muito bem, na sexta-feira, do dia 28/8/2015, tivemos todos nós, vereadores aqui, reunidos e discutindo sobre o assunto do que se ia acontecer dentro dessa Casa de Leis. Foi pedido ao presidente para fazer a renúncia da mesa. O nobre presidente não quis fazer essa renúncia. Pediu-se então que fizesse a destituição da mesa. Ficou incumbido o nobre vereador Miguel Marcelo e Sérgio Ventura de fazer essa incumbência de destituição da mesa. Pois muito bem, não foi feito também. Já vou alertar a todos. Nós do PT nós vamos pedir a destituição da presidência desta casa. Tá? Porque isso que está acontecendo aqui dentro não pode ficar acontecendo. Aqui não é lugar de baderna, lugar de oba-oba. Aqui é uma casa de leis. Aqui é onde nós decidimos o que vai acontecer no município ou não. Aqui não é lugar de ficar fazendo briguinha, fazendo intriga. Ou nós tomamos uma postura diferenciada dentro dessa casa de leis ou manda fechar isso daqui. Não precisa de nenhum vereador na cidade. Só o prefeito já está de bom tamanho. Então, acho que nós temos que nos atentar a essas coisas, porque não pode ficar desse jeito. Não sei se todos conversam ou andam pela cidade. Está ficando muito desagradável isso. Acontecem essas situações e nada é tomada. Situação nenhuma resolvida. Nós disponibilizamos da sexta-feira, das 14h até 5h para nós decidirmos o que ia fazermos e nada foi decidido. Como que fica isso? A população precisa de resposta. E nós vamos dar resposta. As coisas poderiam ser resolvidas das maneiras mais simples possíveis. Mas não. Nós temos que fazer sempre da maneira mais difícil. No capítulo 4, no inciso 7 do regimento interno, está falando algumas situações lá que nós temos que manter a ordem aqui dentro. Não adianta nada nós virmos aqui toda terça-feira ou reunirmos para discutirmos coisas importantes aqui dentro e simplesmente depois, como foi o caso da sexta-feira, passou-se sábado, domingo, segunda e hoje todo mundo está aqui como se nada tivesse acontecido. Isso não é normal. Isso não é normal. Então, ou tomamos uma postura diferenciada aqui, ou, como eu já disse, manda fechar essa casa de leis que eu acho que não precisa dela. Então já fiquem bem cientes. Isso, lógico, o nobre vereador, secretário Miguel ou vice-presidente Sérgio Ventura tem toda a prerrogativa de tomar essa iniciativa, mas se não tomar, vamos tomar nós. Eu acho que poder público não tem que ficar pedindo perdão, não tem que ficar pedindo desculpa. Tudo está aqui dentro desse regimento interno. É só seguir isso daqui. Nós temos que parar com essa mania de ficar passando a mão na cabeça dos outros e aceitar coisas erradas. Por isso que tudo vai por água abaixo. Porque nós alisamos demais as pessoas. Se está certo, pois muito bem, está certo. Se está errado, está errado. Eu acho que nós não fomos eleitos aqui para nós ficarmos de brincadeira aqui dentro, não. Nós fomos eleitos pela população de Salto. Por coisas sérias. Agora, se for para nós virmos aqui e ficar aceitando tudo, eu acho que não tem o porquê nós estarmos aqui. Então, vamos tomar uma postura diferenciada dentro dessa casa de leis. Tá? A palavra continua livre. A palavra ao nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Peço a dispensa da tribuna. Dispensado.
Queria só esclarecer o que ocorreu, né? Acho que o Jurandir, não sei se ele vai falar alguma coisa, nós conversamos, ele tomou as atitudes cabíveis a ele, o ocorrido, né? Nós conversamos ainda ontem sobre o que aconteceu. Eu de fato falei que ia tomar a providência, como o senhor Alex disse. E segundo informações que eu tive com o senhor Jurandir, que esse fato não vai acontecer mais. Que ele já tomou a providência com a assessora dele, a assessora externa, que o ocorrido foi com ela. E eu me senti, como ele se desculpou várias vezes, e me comprometeu comigo e com a Câmara que isso não vai acontecer mais. Então eu dei meu voto de confiança a ele. Obrigado, boa noite. A palavra continua livre. Palavra o nobre vereador Jurandir. Vou falar até onde der. Quero me retratar sobre o fato ocorrido na última terça-feira. Todos nós sabemos que no calor de uma discussão os ânimos ficam exaltados, mas quero retratar ao nobre vereador Miguel Marcelo, pedindo-lhe desculpa pelas palavras dirigidas para a senhora Ana Cristina, assessora do gabinete do vereador Jurandir Matos de Almeida. Quero reiterar neste momento meus protestos de estima e consideração pelo relevante trabalho desenvolvido pelo nobre vereador em nosso município. Em atenção especial, os moradores do bairro Piraporinha, que o nobre vereador tem encaminhado suas reivindicações e suas necessidades para o Poder Executivo. Então, vereador, um trabalho relevante como este, assim como todos dessa casa, tem que ser respeitado. Então, neste momento, eu quero me retratar ao nobre vereador e a todos dessa casa. A palavra continua livre. Vereador Alex, com a parte. Olha, entendo a posição tanto do nobre presidente Jurandir como do secretário Miguel, mas entendam, gente, isso que aconteceu aqui dentro já foi dito uma vez que não ia acontecer mais, e aconteceu de novo. Me desculpem vocês, todos, como eu acabei de falar ali em cima na tribuna. Poder público não se tem esse tipo de trato. Tá? Entendo, respeito a posição de vocês. Posição de Alex Ferreira de Souza. Poder público é tudo documentado. Não existem palavras. Não existem palavras. Como nós discutimos aqui na sexta-feira, poderia ter acontecido algo pior aqui dentro. Entendo a posição de vocês. Mas, gente, tomem cuidado. Vai se passar o ano que vem, vão ter novas eleições, pode ser que nenhum de nós estejamos aqui de novo. Mas aí coloquem a mão na consciência de vocês e analisem o que aconteceu. Esse tipo de situação que aconteceu na terça-feira aqui à noite, você estava no seu ambiente de trabalho. Você estava discutindo problemas para melhorias da sua cidade. Agora simplesmente alguém de fora, alguém que não tem nada a ver com o assunto, gera todo esse transtorno dentro dessa casa. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Isso daqui não é a primeira vez que acontece. Todos os funcionários dessa Casa de Leis, todos já foram constrangidos. Todos. Eu me desculpe. Mas na minha casa, ou no lugar onde eu trabalho, em qualquer lugar que eu vou, eu procuro dar o respeito para todo mundo para ser respeitado.
Então, entendam, poder público não se fica alisando ninguém. Não se fica alisando ninguém. Poder público é tudo documentado. Nós temos uma Constituição da República Federativa. Nós temos Constituição do Estado de São Paulo. Nós temos um regimento interno. Então vamos rasgar isso daqui. Vamos fazer isso. Vamos rasgar o regimento interno da Câmara Municipal e vamos... Não precisa de mais nada disso. O que nós estamos fazendo aqui? Coloquem a mão na consciência de vocês e prestem bem atenção no que vocês estão fazendo. Esses acordos que vocês fazem é perigoso. É muito perigoso, hein? A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador José Luiz Vieira. Boa noite a todos, mais uma vez. Peço a dispensa da tribuna, para usar a palavra livre da minha mesa. Olha, o que aconteceu realmente é uma coisa lamentável, mas eu vou fazer um retrato aqui, companheiro Alex. Não sei se eu estou enganado ou não, mas o nobre presidente Jurandir fez o convite, se eu não estiver enganado, a todos para estarem juntos depois da sessão na terça-feira, ou estou enganado. Convidou Alex, também o Donizete, que não pôde ficar, né? Se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado quanto a isso, eu acho que talvez se vocês estivessem aqui também, se realmente ele fez esse convite a todos, né? Porque ficou somente eu, Isarildo, o Messias e o Miguel. Agora eu só queria fazer essa pergunta ao presidente, se ele fez esse convite a todos, para depois da sessão da Câmara, a última da 26ª sessão, o senhor fez esse convite a todos, né, que poderiam estar realmente juntos com a gente nesse momento lamentável. Foi isso que o senhor fez? Na realidade, o munícipe queria fazer explanação das reivindicações do bairro dele. Alguns, devido aos seus compromissos, às vezes não ficaram até o final. É isso que aconteceu naquele momento. Certo, deu a palavra ao munícipe, né? E infelizmente os companheiros não puderam ficar quanto a isso. E infelizmente aconteceu tudo esse tumulto, né, companheiro? Então é só isso que eu queria saber quanto a isso, né? Não cobrando de vocês, companheiros, é um direito de todos. Se realmente ele não fez o convite a vocês, mas a gente até, se ele fez, a gente gostaria que, na possibilidade, vocês estivessem juntos também, né? Naquele ocorrido. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. O ocorrido, na terça-feira, quando terminou a sessão, eu fui perguntado por um dos vereadores, não preciso nem citar o nome, se eu iria participar da reunião ou não. A verdade é essa, viu, nobre vereador? Se eu iria participar da reunião ou não. Falei, não vou participar porque eu não fui convocado. Certo? Só que, posteriormente, o presidente me chamou, porque foi uma coisa assim, rapidinha, né? Que eu não sabia que o munícipe estava querendo conversar com todo mundo. E eu tinha compromisso, realmente eu tinha que sair. Então, eu falei para o novo presidente e pedi a minha dispensa da sessão. Mas acredito que eu não tenha feito coisa ruim, não. Se eu estivesse aqui, com certeza estaria muito constrangido. Pelas palavras que foram faladas aqui, que a gente ficou sabendo também, que algumas pessoas falaram para a gente. Entendeu? Eu voltei ontem de viagem, não sabia de nada. Não estava participando de nada disso daí. Só que fiquei muito chateado, mais uma vez. Então aqui está virando uma caixinha de surpresa. Toda terça-feira nós temos uma surpresa aqui, gente. Nós temos uma pauta que a gente vai ter que trabalhar em cima da pauta. Tá, nós recebemos uma lei de diretrizes orçamentárias. Você tem que trabalhar em cima disso daqui. Agora chega aqui, cada dia tem um problema. Então eu não consigo. Sinceridade, eu não consigo ser assim. A gente tem que agir, tem que fazer alguma coisa, não é possível.
Eu, até depois da sessão, vou pedir para o nobre presidente, o senhor Jurandir, que tenha uma conversa com a gente, que eu preciso conversar com ele. Nem que seja particular, não tem problema nenhum, não. Eu tenho que expor aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou passando. Porque a gente chega desestressado aqui numa terça-feira, estressa tudo de novo. Começa tudo de novo, vai uma semana de novo, todo mundo trabalha aqui, gente. Todo mundo tem fora o vereador. O vereador 24 horas, tá, tudo bem, joia, nós trabalhamos pelo povo por causa disso. Só que, gente, a gente tem que ter o mínimo de consideração para você trabalhar aqui. Senão não tem como. Cada dia que vem é um problema. Nós estamos aqui para resolver os problemas, não para trazer mais problemas. Então eu quero ter uma conversa, eu nem falaria, nem iria falar hoje, mas é como foi citado, se eu não fiquei para participar ou não, eu me sinto na obrigação de explicar por que não fiquei. É um direito, viu, vereador? Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. A palavra continua livre. Vereador Alex. A ideia aqui não é se ficou 1, 2, 3, 4 ou todos. Eu, particularmente, não fui nem informado. Não sei se deu tempo ou não deu, mas eu não fiquei nem sabendo. Eu não estou defendendo nenhum e nem outro, nenhum nem dois. Se tivesse 1, 2, 3, não interessa. Eu estou defendendo a Casa Legislativa Municipal de Salto de Pirapora. Não importa se ficou 1, 2, 3, 4, 5 ou foram todos. A falta de respeito não pode existir aqui dentro. É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta se tivesse todos nós aqui tivesse acontecido isso, pois muito bem, o ocorrido seria o mesmo. A única diferença é que existiriam mais vereadores aqui dentro. Só isso a diferença. Mas a falta de respeito foi a mesma. Eu não estou questionando se tinha 1 ou 2, não me importa se eu não estava aqui. Eu me importo porque na sexta-feira eu fui convocado, me chamaram para uma reunião, e quando se chama para reunião é uma coisa séria. Então não interessa se foi convocado ou não foi. Eu estou defendendo a Casa Legislativa Municipal de Salto de Pirapora, a falta de respeito que aconteceu aqui dentro. E isso não pode acontecer. É isso que eu estou defendendo. A palavra continua livre. Palavrinha, por favor, Sérgio. Realmente isso acontecido, Alex. Realmente, mas o fato de nós passarmos despercebidamente também, né, a presença, talvez vocês estivessem aqui, talvez vocês teriam visto quanto a isso e nós tivéssemos tomado uma atitude quanto à presença das pessoas que vieram a causar esse tumulto, né, que aconteceu, infelizmente. Então é devido a isso, né? Eu acredito que talvez nós não passássemos despercebidamente sobre a presença de mais pessoas que poderia ser feita essa reunião somente com os vereadores realmente, viu, companheiro? É por isso que eu estou citando quanto a isso. Então, nada que vocês, não a presença de vocês, sim, é um direito de todos vocês. Realmente, a pergunta que eu fiz para o nosso presidente, se realmente ele fez essa convocação verbalmente a vocês. Simplesmente isso. Eu pedi uma resposta dele, o qual ele deu, certo? Porque eu acho que a partir do momento que fez a convocação e tem o compromisso, nada mais justo, como o Donizete falou, que teria o compromisso dele, né? Houve esse do munícipe estar aqui também, devido a isso também a conversa transformou e houve o acontecido. Então, simplesmente é isso que eu fiz a pergunta ao presidente, quanto a isso que, devido a esse despercebidamente, né, no caso da presença de mais pessoas, poderia não ter acontecido isso realmente. Muito obrigado e boa noite a todos. A palavra continua livre. Ninguém mais com o uso da palavra. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia e, como não há matéria a tratar na ordem, dou por encerrada a 27ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos. Boa noite.